Olá, aqui é a Fê com mais um Papo com a Fê para vocês aí em casa. Essa semana o papo é diferente. De vez em quando eu gosto de sair do estúdio para levar vocês em outros ambientes para conhecer um pouquinho da rotina dos meus convidados. Hoje estou aqui com a doutora Fernanda, nutricionista. Prazer, doutora. Prazer, Fê. Bom demais ter sempre você aqui, Não, porque a gente sabe que é assunto pra caramba pra gente conversar. E a gente tira dúvida da galera, né? De todo mundo. E eu recebo sempre muitas perguntas. Sempre que a doutora Fernanda aparece, vocês ficam doidos fazendo várias perguntas, que muitas vezes eu entendo que a gente não consegue sanar, porque eu acho que são respostas individuais. Então, a maioria das vezes eu respondo às pessoas diretamente no direct que tem que entrar em contato contigo para poder fazer um atendimento. Mas a gente hoje o programa é todo sobre nutrição, tá? Para poder a gente esclarecer muita coisa para vocês. Mas vamos começar, doutora, falando sobre o mais importante da nutrição, que é o alimento. Vamos falar. Essa é a base, né? Eu falo que o alimento é o nosso combustível. O carro, ele precisa da gasolina, do álcool, do gás para andar. A gente precisa do nutriente. E a nossa fonte de nutriente é o alimento, né? Então, a gente tem a pirâmide, né? A base da pirâmide, que hoje se discute muito se realmente a base é aquele excesso de pães, de farinha, né? Ou se não entrariam os vegetais, as frutas, os alimentos realmente que não só vão fornecer energia, mas principalmente os nutrientes, as vitaminas, os minerais, né? Os antioxidantes, que são compostos que vão permitir que você viva na sua potência máxima, né? Eu falo que existe o ser humano que vive arrastado, né? E tô tocando a vida. E existe o ser humano que vive com um propósito, né? O ser humano que tem energia, vitalidade, é diferente. Sim. E isso tudo a base, é a nutrição. Eu acho que as pessoas, essa sua frase é muito importante, vocês absorverem aí em casa. É a energia, né? É isso. A gente fala muito de, eu vou comprar um orgânico. Nem sempre o orgânico tá tão nas possibilidades de todo mundo. Sim. E a gente precisa de muitas confirmações que ele verdadeiramente é orgânico. Né? É igual a história do ovo, que a gente vê muita gente vendendo ovo, o meu ovo é da galinha. Mas os ovos são todos da galinha, mas depende de como tem aquele cuidado até chegar na nossa casa. Acho que é isso que eu preciso que as pessoas entendam, que a alimentação, a nutrição, é você lutar para comer uma fruta, para você comer uma amêndoa, um amendoim, você ter uma alimentação de qualidade dentro da sua possibilidade. Exato. Porque o alimento é justo, né, doutora? Às vezes as pessoas falam, mas é muito caro. Mas a comida em si, o alimento, ele não é tão caro. Sim. E a suplementação, ela é um a mais, né? É um plus, né? É lógico que, assim, existe a questão do solo que, infelizmente, a gente não respeita muito hoje em dia, né? Então, onde se planta cenoura, a gente deveria rodiziar e plantar depois beterraba, para que o solo se enriqueça de outros nutrientes e não se desgaste do nutriente que aquele alimento tem. Então, quando a gente não rodizia o solo, a gente acaba tendo sim um alimento mais pobre, né? Mas ainda assim, se a alimentação for a base da comida de verdade, a gente vai ter uma vitalidade boa. Eu acho que para tudo, eu acho que a gente pensa muito no emagrecimento, que é o próximo bloco, a gente vai falar só disso para vocês. Mas as pessoas pensam muito nisso, porque eu preciso comer o alface, o agrião, o brócolis, a banana, a maçã para emagrecer. E não, antes de qualquer coisa, aquele alimento vai te trazer vida, vai te trazer energia. Isso. Né? Quando eu falei dessa questão toda de certezas, de é orgânico, não é orgânico, porque o importante, na minha visão, como paciente, é fazer a ingestão do alimento. É isso. Né? É isso. Porque a gente, na correria do dia a dia, muitas vezes eu sei que vocês aí de casa fazem isso, vou fazer um pão, vou pegar um pão pronto, vou botar um queijo. É uma delícia, né?
Mas a gente pode, por exemplo, pegar uma fatia. Eu tenho muito hábito, doutora Fernanda vai falar se é bom ou se não é, mas eu adoro fazer aqueles toasts de banana com queijo, Sim. sabe? Eu como um pão, um queijo, banana, mel, canela, ajuda com termogênico, eu tô com a fruta e tô ficando saciada, Sim. né? Se Dentro do meu ainda dia. com uma proteína, melhor ainda, bota um ovinho, Sim. né? Ovo. São possibilidades. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades hoje para comer saudável. Muitas. E as pessoas colocam um bloqueio. Você sente isso no consultório? Não, com certeza. É porque também existe, Fê, o conceito de que a alimentação saudável, para alimentação saudável, basta a gente comer comida da natureza. Mas, na verdade, existem também estratégias com alimento da natureza. Então, por exemplo, se uma pessoa vem até mim e ela quer engordar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar alimentos da natureza e utilizar uma estratégia para que ela ganhe peso. Sim. Da mesma forma, se uma pessoa quer emagrecer, eu vou pegar alimentos da natureza, fazer estratégias para que ela emagreça. Então, assim, os alimentos que a gente tem à disposição da natureza, eles podem tanto te engordar quanto te emagrecer e te fornecer nutrientes ou não também, né? Então, se você fizer uma alimentação baseada em frutas, mas na monotonia, eu só como banana, né? Você vai ficar pobre nos demais nutrientes. Então, assim, tudo é um equilíbrio. E tá tudo bem não gostar de alguma coisa, mas tá errado não gostar de tudo. Tudo, Eu acho que o experimentar. A gente, quando é pequeno, né? Quando a gente é criança, a gente come tudo. Exato. Né? Principalmente se a criança tá na creche, a nutricionista da creche coloca a criança para comer tudo. Né? É isso. Depois que nós vamos crescendo, que a gente começa a selecionar o que gosta e o que não gosta. Mas muitas vezes o que a gente não gosta, não gosta por algum preconceito, por alguma receita que comeu que não foi gostoso ao paladar, mas existem inúmeras formas de fazer aquele alimento. Exato. E também, assim, acaba sendo injusto a gente comparar, por exemplo, um alimento como um quiabo com um Doritos, né? Porque ali existem substâncias, ele é criado, né, tecnologicamente falando, pensando em te viciar. Em ser mágico, Exato. saborear então, assim, aquilo. Desde o crack, Sim. né, ao glutamato monossódico, que é o temperinho que dilata a tua papila da língua para que você sinta mais sabor, né? Então, ele foi criado para te viciar. Já um quiabo, ele foi criado para te nutrir. Sim, né? sim. Então, assim, é injusto. É lógico que quando a gente fala, você vai falar que você prefere um quiabo a um Doritos. Não, eu gosto mais do Doritos. Mas eu preciso entender o que eu preciso nutrir no meu corpo. Né? Qual é a responsabilidade que eu tenho com a minha saúde. Sim. E vamos falar agora sobre trocas inteligentes. Dentro dessa questão de inclusão de frutas, de alimentos mais saudáveis, a gente fala muito sobre trocas inteligentes. Mas o pessoal lá de casa, isso foi uma pergunta que a gente falou no dia que a gente fez a maionese. E eu recebi muitas perguntas de tipo, troca inteligente, mas eu não gosto da mostarda. Gente, é uma coisa que você não gosta, você vai adaptando. Eu acho que o que a gente quer é iniciar, dar um start, né? Para que a pessoa conheça o seu próprio paladar. Exato. Eu já fiz, por exemplo, a maionese, até nem te contei, Fê. Eu fiz a maionese e botei cheiro verde. Uma delícia. Em vez de colocar a mostarda. É a tal da maionese verde. Lá em casa foi o auge, porque era maionese verde. E Joaquim, no dia que a gente fez com a mostarda, ele não gosta de mostarda. Aí ele gostou, mas quando eu fiz, ele, mãe, você fez a maionese. Até descobri que a maionese que eu tinha feito não era maionese e que era uma coisa mais saudável, foi o ápice, porque tava se comendo nuggets, que eu também faço com frango moidinho, feliz da vida porque tinha maionese verde, mas não, o paladar, a gente acha, eu vou falar pra vocês porque eu já tive esse preconceito, de achar que essa receita diferenciada é ruim. Sim, né? Isso tá na cabeça. Tá na cabeça. Da pessoa, né? Mas quando ela se abre, e por isso que é interessante quando a gente faz essas pegadinhas culinárias, a gente não comentar realmente, né? Porque a pessoa vai ok, pra ela tá ali, ela tá comendo a maionese. Mas quando você fala, olha, aí são ovos cozidos batidos com um pouquinho de mostarda, vinagre, a pessoa fala, oi?
É engraçado, porque eu chego em casa sempre corrida, né? Então eu vou fazendo uma coisa, vou fazendo outra, e fui botando a mesa e arrumando. E aí ele já comendo, e ele, mãe, ficou uma delícia, você agora vai fazer maionese? Eu vou fazer 100 pra você. Aí quando eu sentei, eu falei, é isso. Ele, jura? Não parece. Por quê? Porque a gente vai adaptando. Sim. Eu acho que a gente consegue, tem coisas que a gente consegue. Mas voltando a falar das trocas inteligentes, é justamente isso. Você tirar a maionese, a gente vê tanta gente, receita na internet, por exemplo, né? De receitas bacanas, que são fáceis de fazer, são rápidas de fazer em casa, né, doutora? Tem, a gente já fez até algumas lá na Diário. E não precisa ser nada muito elaborado para que se tenha saúde. A gente com o básico e com aquela refeição completa, né? Eu falo que se você quer ter saúde, primeiro a gente tem que parar de beliscar, né? Porque a gente não para de botar, tem um biscoitinho, tem um docinho, Sim. tem um não sei o quê. E isso é o terror, né? É um caminho que a gente vai falar, acho que no terceiro bloco, né? De um adoecimento metabólico, né? E você, praticamente, quando a gente belisca, a gente nunca belisca uma proteína. Não é uma carne que a gente pega, não é um ovo, não é sempre carboidrato, né? Ou até as castanhas, mas que também em excesso trazem prejuízo. E quando a gente faz uma refeição completa, a gente consegue colocar todos os grupamentos alimentares, um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura, fontes também de vitaminas e minerais e fibra. Então, quando a gente faz essa refeição completa, a gente nutre muito melhor esse indivíduo. E o prato, o que a gente, antes da gente terminar esse bloco, um prato, qual é o prato saudável? Olha, ele seria assim, vamos imaginar, né, um prato redondão, a gente corta metade desse prato, legumes e verduras, tá? 1/4 desse prato para o carboidrato e 1/4 do prato para a proteína. Legumes e verduras, o quê? Vamos dar alguns exemplos para que as pessoas possam entender. Verdes. Que o povo mistura essa coisa da batata, aí quer botar batata, aipim, inhame, tudo junto naquele prato para poder alimentar. Carboidratos são os grãos, né? Então entrariam feijão, lentilha, grão de bico, arroz, ervilha, então milho. Então entram os grãos, além das raízes, né? Então entra batata, aipim, inhame, abóbora, beterraba e cenoura. Então ali fazem parte dos carboidratos. Proteína, então, são as carnes, né? Pro vegetariano entraria o feijão, mais do feijão, porque o feijão tem os dois grupamentos, o carboidrato e a proteína. E de legumes e verduras, os folhosos e todos os demais, quiabo, abobrinha, chuchu, jiló, berinjela. Então entrariam todos esses outros grupamentos nessa parte que a gente fala que é metade, mas é pelo menos metade do prato. O ideal seria que fosse, né, à vontade. Sim. E talvez até um prato antes inteiro. Uma entrada. Uma entrada. Eu acho que é importante desse bloco do que a gente quis passar para vocês é que a alimentação de verdade está aí, todo mundo pode comprar. Às vezes a gente fala, vou fazer uma dieta, vou fazer uma reeducação. É caro. É caro se você vai dentro das possibilidades da moda, né? Porque a gente sabe que a moda mexe muito com a cabeça das pessoas. E as pessoas acreditam muito no que a internet fala, em tudo isso. Mas o básico, bem feito, já tá perfeito, né? Nossa, perfeito. E é muito isso que você falou. A gente precisa ficar atento a essas modas, né? Por exemplo, a Virgínia recentemente falou que ela come não sei quantos ovos, claros de ovos, como fonte proteica. Parece que a única fonte proteica do mundo é o ovo, né? Que não existem outras fontes. E o que deu de gente vindo no consultório falando que estava fazendo a mesma coisa, tão desnecessário, sabe? Então é isso, filtrar o conteúdo, procurar a informação correta e pensar na comida de verdade. Antes de qualquer suplemento, tá? Vamos pensar no que a gente já tem, o que a natureza dá pra gente, que vai te alimentar e vai fazer você ter uma qualidade de vida. Agora a gente vai pro comercial e a gente já volta com mais nutrição aqui pra vocês. Fica aí.
Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha. Hoje eu quero falar com você que procura um produto, seja por uma questão estética, por uma questão de tratamento ou principalmente por uma questão do dia a dia. Então, se você procura, seja um creme, um sérum antioxidante, seja algo para o pescoço, para o colo ou para a face, que pode ser utilizado tanto de dia como à noite, aqui na Dermafarm nós personalizamos para você. Seja com ativos que vai atuar na hidratação, clareamento, uniformidade do tom da pele e a gente consegue adaptar, seja o seu pH e o seu tom de pele. Então, para isso você precisa conversar com o farmacêutico para saber o que você precisa e ter uma orientação correta. Então não é só chegar e pedir o que você quer ou viu alguma fórmula na internet para mandar fazer, porque às vezes não tem compatibilidade com a sua pele e não há necessidade de usar determinados ativos. Então, para isso, a Dermafarm disponibiliza de farmacêutico que vai saber te orientar e formular de forma correta e personalizada conforme a sua necessidade. Então, se você precisa de um produto para uma questão estética ou para outra finalidade, aqui na Dermafarm nós disponibilizamos para você. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannoni, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar. Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, Loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados. Remax Village. Máximo serviço ao cliente, inspirando vidas. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, as fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. A dica da Nutri de hoje é manteiga ou margarina? Com certeza a manteiga deve ser a sua opção de escolha. Por quê? A manteiga a gente sabe que a gordura base dela é a gordura saturada, uma gordura presente também nas carnes animais e que sim, a gente sabe que o excesso faz mal à saúde. Então, já fica aqui a dica, consuma pouca manteiga no seu dia. Já a margarina, ela é uma gordura derivada de vegetal e a gente sabe que as gorduras vegetais elas são líquidas à temperatura ambiente. Para que a margarina seja sólida, ela passa por um processo de esterificação ou hidrogenação. A hidrogenação é a formação de gordura trans, que tem um efeito pior do que o efeito da gordura saturada presente na manteiga. E a esterificação da gordura é muito nova, então por não saber, a gente continua indicando o uso da manteiga em pouca quantidade.
Voltamos com mais um bloco. Agora o bloco é polêmico. Emagrecimento, doutora. Adoro. A gente já falou das canetinhas, eu acredito até que a gente vai falar um pouquinho aqui agora também. Mas queria quero, na verdade, conscientizar as pessoas, porque as famosas multiplicam dietas e reeducação alimentar como se fosse um propósito de vida. E a gente olha aquilo na internet e a gente tem vontade de comer 10 claras, se mesmo a clara do ovo sendo horrorosa, né? A gente faz mousse de whey protein. Até onde isso realmente funciona como uma dieta para emagrecimento? Isso vai funcionar desde que esteja dentro de uma proposta de emagrecimento, né? Mas a gente vale lembrar que quando o whey protein ele entrou no mercado, ele veio com a ideia de hipertrofia da massa muscular, ganho de músculo, né? Que sim, ajuda também no emagrecimento, mas se a gente para pensar que se eu estou ganhando massa muscular, o meu peso vai aumentar, né? Afinal, eu estou aumentando massa. É possível utilizar o whey dentro de uma proposta de emagrecimento? Desde que tudo esteja bem ajustadinho, bem calculado, né? E numa rotina saudável, com prática de atividade física, num contexto saudável. Agora, ele isolado, não vai fazer nada. Talvez até faça mal, né? Sim, a minha visão é essa, porque a gente vê muita gente na internet fazendo essas substituições. Aí eu vou pra academia, vou levar meu whey. Eu vou fazer uns lanchinhos à tarde, vou tomar um whey. Eu quero comer um doce, vou fazer um doce com whey. Vou misturar whey ali com um pouquinho de água e vou comer como doce. Moda, né? Um bolo de whey, com docinho de whey. Tudo. De whey. Então, até que ponto o whey faz tão bem para que a pessoa possa emagrecer? Eu entendo o emagrecimento como uma regra, assim. Eu acho que a gente não começa uma reeducação alimentar, que eu acho que é a palavra mais correta para o emagrecimento. Sim. Colocando vários componentes. A gente começa pelo básico, como a gente falou no início do programa, né? Uma alimentação saudável já está fazendo parte da sua reeducação. Com certeza. E acho que antes da gente até entrar no contexto do whey, a gente tem que falar de que whey a gente está falando. Porque existem tantos no mercado. Inclusive, aconteceu isso lá em casa, que meu pai, ele tem uma alimentação, assim, praticamente ele faz 3 refeições ou 2 refeições no dia, bem pouco, sabe? Mas quando ele senta, ele come bem. Só que quando eu reparei, ele estava comendo pouca proteína no dia. E aí, pode entrar um whey, porque ele está no escritório, ele precisa de praticidade, ele não tem como fazer um ovo, ele não tem como pegar uma carne ali naquele momento. Então, pai, mistura no whey. Daí ele me chega, vai procurar, né, preço. Me chega ele com um pote todo feliz. Esse daqui é o mais barato. Olha só, tirei onda. O melhor de todos. O melhor de todos. Quando eu olhei o rótulo, ele era um hipercalórico. Então, assim, falei, pai, isso daqui para um senhor vai deixar no mínimo diabético. Entende? Sim. Porque ele era lotado de açúcar, de carboidratos de alto índice glicêmico para um cara atleta. Então, assim, para quem não sabe diferenciar, você pode estar caindo num perigo realmente, né? É porque o rótulo a gente não sabe ler. Não sabe. Né? A gente não sabe ler. Eu acho que o rótulo ele é de todos os alimentos, não é só dos alimentos de fitness, né? A gente não consegue ler, a gente não consegue entender. Aí você não pode abusar do sódio, mas ali tá dando tanto de sódio, mas tá dando tanto de sódio naquele pacotinho, né? Ou você lê o que é a porção. Eu acho que é tudo muito confuso. A gente precisa de uma ajuda. A gente tem que fazer só disso, né? De rótulo. Exatamente. Vou tentar levar a Fernanda pro mercado, gente. Aí eu levo o Gilberto, meu câmera também, e a gente vai andando pelo mercado para poder mostrar para vocês. Porque é muito difícil a gente entender o rótulo, entender a embalagem. Até porque hoje a gente vê muito essa coisa, por exemplo, do leite condensado, que tem um outro que é um outro tipo de leite condensado e que a gente não lê o rótulo, a gente pega a caixinha e vai embora para casa. E um é cheio tem mais condimentos, né, sim, do que o outro e a gente não percebe. Olha, tem muita pegadinha. Acho que em todos os setores
Mas nessa questão do whey, então, tem muito, porque aí tem o whey isolado, o whey concentrado, o whey hidrolisado. Esse, por exemplo, que o meu pai comprou, que era um hipercalórico, ele era pegadinha mesmo da indústria, porque o que você via grande, em caixa alta, na embalagem, era o escrito de whey, entende? E ali pequenininho, mais... Nas entrelinhas. Nas entrelinhas, o que realmente era aquele produto. Então, você tem que estar bem assistido para saber qual é o tipo. E aquilo, a gente tem dos mais baratos, que tem como, às vezes, adoçantes, aqueles cancerígenos, Sim. né? E tem também, talvez, de um valor um pouco mais caro, mas aqueles adoçantes naturais, como a estévia, né? Como a talmatina. Então, assim, ter um olhar crítico sobre o rótulo é importante. Se quer fazer uso, compre um de qualidade. Eu só falo isso. Sim. Não é preciso, não é necessário. A gente pode tentar fazer. Igual, por exemplo, na estratégia do meu pai, eu poderia falar, olha, leva um sanduíche, bota uma proteína ali, come naquele momento. Mas sabe quando você sabe que naquele contexto ele não faria? Entende? Tinha que ser o prático. Tinha que ser o pozinho na água ali, que era o que talvez ele fizesse. Sim, né? sim. Então é isso, a gente precisa, como nutricionista, olhar todo o contexto daquele indivíduo, né? A rotina, o que ele faz, se ele tem tempo, quem pode fazer isso para ele, se não tem, se é ele, o que ele tem que fazer. Sim. Então, assim, são várias coisas que entram nisso. E uma vez calculado com o whey, qual tipo, onde encontra, entende? As pessoas têm muito essa dúvida de whey, de alimentação, né? E eu faço atividade física, mas eu não emagreço, né? Eu como bem, mas eu não emagreço. Muitas pessoas, a gente sabe que se parar para ir no laboratório, a gente vai descobrir várias coisas, Nossa. né? Eu queria mostrar para as pessoas o quanto é importante também passar por exames laboratoriais. Por quê? É só uma dieta, é só uma reeducação alimentar. Mas como está você por dentro, né? Você aguenta? Teu corpo aguenta hoje? Dentro da nossa rotina, a gente vive uma rotina muito corrida. Muito. Que isso muda o nosso metabolismo hormonal, a gente entra na menopausa, a gente entra na adolescência, a gente engorda, a gente emagrece, a mulher, por exemplo, tem filho, amamenta. Então, o corpo da gente está sempre em mudança, né? E a gente acha que aquela dieta que a gente fez lá quando tinha 20 e poucos anos vai funcionar hoje, né? Quais são as dicas e como é que a gente pode fazer com que as pessoas lá em casa elas consigam ver que realmente o corpo mudou? Tem alguma dica assim? Então, assim, o emagrecimento ele é formado por principalmente 3 fases. Eu incluí uma quarta, mas por 3 fases críticas, né? A primeira fase é aquela que a gente chama de choque metabólico. É a que mais funciona. Então, a pessoa aí, uma semana, consegue perder 4 quilos, às vezes. É restritiva? Não precisa ser restritiva, não. Ela bem elaborada, pode ser que a pessoa perca de 3 a 4 quilos, dependendo, logicamente, de quanto peso essa pessoa tem para perder, tá? E aí, num segundo mês, ela continua emagrecendo, de repente, uns 2,5 kg, 3 kg. Mas aí a gente entra na fase 2, né? Que é a fase de adaptação, tá? Na fase de adaptação, o nosso corpo, ele tende a se acostumar com o que está sendo feito, né? E isso é uma forma de proteção. Porque vale a gente deixar claro aqui que o emagrecimento, ele é uma agressão. O teu corpo não entende o emagrecimento como um carinho. Por mais que isso esteja sendo feito pro bem, o teu corpo acha que você está passando por um momento de escassez de alimento. Ele não sabe o que está acontecendo com você. Se é algo emocional, enfim. Então, ele tenta te prevenir daquele mal, daquele estresse. E ele tenta desacelerar o teu metabolismo. Isso já é comprovado cientificamente, já tem estudo que relata isso. E ele mexe na nossa taxa metabólica basal um pouquinho a ponto de tentar atrapalhar essa perda. Então, assim, você não vai mais conseguir perder 2 quilos, 3 quilos por mês. Sim. Vai ser uma perda de 1 quilo, 1,5 kg, mas você ainda vai conseguir emagrecer. Até que a gente chega na fase 3, que é a fase do platô. Aí não adianta.
Você pode fazer, você pode comer alface, você não vai emagrecer. E isso também já é cientificamente comprovado. E aí no platô, várias coisas podem estar acontecendo. A desnutrição, na verdade a subnutrição, né? Que é quando a pessoa, a gente costuma chamar também de fome oculta. Na verdade a pessoa não tem fome, mas ela está desnutrida, entende? Então faltam nutrientes para as enzimas ativarem o metabolismo. E aí se não tem enzima a favor do metabolismo, não tem metabolismo, não tem queima, né? E aí a gente entra na fase do platô. Mas existe, tem como a gente quebrar o platô e tem como a gente melhorar a fase 2 também, que é a fase de adaptação, que é mudando as estratégias. Então, assim, a gente não deve nunca fazer a mesma coisa sempre. Porque toda hora que a gente está nessa monotonia, né, o teu corpo já está adaptado. Então, a gente tem que dar um sacode. Uma bagunçada nesse metabolismo. Olha só, hoje eu faço isso, amanhã eu vou fazer outra coisa, entende? Eu vou comer tal hora, eu vou comer diferente, eu não vou fazer a mesma composição, entende? Eu acho que justamente pela nossa rotina atual. Né? Isso. É tudo tão corrido, é tudo tão acelerado que o corpo, tem alguma coisa estranha, né? Exatamente. E isso tudo que eu tô te falando, dessas fases, né? Fase 1, fase 2 e fase 3, elas são dentro de um processo de emagrecimento na fase de vida, por exemplo, de uma mulher. Mas é o que você falou, aí essa mulher tem um filho. Ela está em outro momento, né? Ela está, por exemplo, no momento de amamentação. Aí depois essa mulher está numa perimenopausa. Ela está num outro momento da fase da vida dela, onde os hormônios brigam entre si praticamente, né? E essa mulher não se reconhece no humor, na disposição. E para cada um desses momentos existe uma estratégia, existe uma conduta que a gente tem que olhar com carinho, né? E até mesmo a velocidade de perda. Eu tenho que mulheres na menopausa que são mulheres ativas e tal, mas elas se frustram às vezes com o ganho de massa muscular. Elas não podem, são mulheres contraindicadas de fazer reposição hormonal, mas ativas, cuidam da saúde e elas queriam uma hipertrofia ótima. Eu falo, olha, só você manter nessa fase da vida, você já tem que comemorar, né? Sim. Porque é uma luta. Realmente, depois que a gente entra na menopausa, a gente tem que lutar contra a sarcopenia, que é a perda progressiva da massa muscular. E, doutora, a gente não pode parar de falar da internet, né? Porque a gente vê as sereias, as mulheres, até que já estão na menopausa, que estão super saradas. E o povo acredita naquela dieta, naquele segredo, né? Que ninguém conta o por trás disso tudo. A gente vê mulheres muito musculosas, a gente vê mulheres com abdômen muito sarados, aí tem aquela questão assim, porque acabou de ter neném, mas fez uma lipo lá no centro cirúrgico mesmo. Pode ter feito, mas a gente sabe que os próprios cirurgiões já falam, a lipo não emagrece, né? Exato. Da onde vem isso tudo? Eu acredito que você receba no consultório pessoas falando, eu quero ficar assim, né? O que mais tem. É um sonho, né? É um sonho. E o que eu posso falar é que, assim, personalidades fitness, né, aí da internet, que tem aquele corpo perfeito, 95% delas não é só estilo de vida e alimentação. Sim. Tá? Existe nos bastidores hormônios, existe nos bastidores cirurgias, então coisas que fazem com que aquele corpo fique daquela forma. Sim. Então a gente tem que ter cuidado, né, até principalmente pela saúde mental, de não se comparar com esses modelos utópicos, né, que são, beleza, você quer isso, então você tem que estar disposta a investir, Sim. né, principalmente. Sim. O que essa pessoa investe é fazer o que ela está fazendo, né? E acho que é um sonho que é difícil de alcançar, porque cada um tem um biotipo, Cada um tem um biotipo. né? Às vezes a Fernanda, eu não vou conseguir nem fazendo mágica ficar com um corpo super sarado, porque não é o meu biotipo. Sim. Né? Então as pessoas precisam muito parar de ter um preconceito próprio, né? Se olhar no espelho com outro olhar. A internet trouxe muito disso, né? A comparação. Parece que as pessoas olham, ao invés delas se admirarem e se inspirarem, elas se comparam e Sim. se frustram, né? Então,
toda essa era digital ela veio muito nova pra gente, né? Nossa geração chegou, a gente recebeu isso no colo e falou, toma, se vira com isso. E a gente está aprendendo a lidar com isso agora, né? Principalmente a passar isso para os nossos filhos, com mais inteligência emocional do que aqui nos foi recebida. Sim. Então, eu acho que cabe isso, a gente parar e perceber, né? Por exemplo, um corpo da Virgínia é um corpo 100% clara de ovo e whey protein e musculação, né? O que tem por trás daquele corpo, né? E ela mesma já revelou, ela não esconde. Só que o dia a dia dela é o whey, clara de ovo e musculação. Mas ela já revelou que ela já fez cirurgias de diástase, de lipo, de não sei do que. Ela já revelou, não, ela não esconde. Mas quando a gente vê ali uma foto do bastidor, do dia dela, né? Do que ela mostra, a gente fala, nossa, então eu preciso fazer isso para Quero também. Né? E na verdade não é. Então, a dica para o emagrecimento saudável: boa alimentação, atividade física. Perfeito. Antes de acabar esse bloco, bom, eu vou deixar para o próximo bloco, a gente vai falar de sono também. Que sono também faz parte do emagrecimento. A falta de sono engorda. As pessoas não entendem isso, né? Não. E assim a pessoa vai conseguir ter uma qualidade de vida boa, né? Fazendo essas, eu acho que tendo esses 3 hábitos saudáveis, a gente consegue se manter com o corpo que a gente tem, que a gente nasceu com ele. É isso, né? exato. Se aceitando, se identificando e tendo um corpo talvez mais magro, mas principalmente saudável. A gente já volta com outro bloco, hein? Fica aí, não sai daí. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannone, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar. Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, Loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados. Remax Village, máximo serviço ao cliente, inspirando vidas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre tabela FIPE. Para que serve, como ela é utilizada no mercado e com base em que valores que é feito. Então, gente, vamos lá. A tabela FIPE, ela é a média de todos os valores de anúncios. Sabe aqueles anúncios que a gente coloca, o LX, Webmotors? Então é feito dentro daquele veículo, daquela linha que está trabalhando, o ano, tudo direitinho. É visto quanto que é a média de valor nesse carro do mercado e aí sim é colocado a tabela FIPE. Por isso que vale lembrar, é uma média. Então, se a gente se fala que um carro é acima da média, logicamente, né, ou na maioria das casos, ele vai ser vendido um pouco acima da tabela. Da mesma maneira, se é um carro abaixo da média, se é um carro muito surrado, já foi muito desgastado, não teve muito cuidado, vai ser um carro vendido abaixo da média. Então, se liga aí, porque não é necessariamente o valor da tabela FIPE que o seu carro vale. O que você come prejudica a saúde dos seus pés? Parece exagero, mas não é. Então, se você consome pouca água, muito sal, açúcar em excesso, ultraprocessados, você pode gerar pés doloridos, inchados. Pode ser que seu pé rache, fique bem ressecado, unhas ficam friáveis e fracas. Então, aumenta o consumo de alimentos saudáveis, muita hidratação, bastante água é essencial e fundamental, mas não dispensa a hidratação tópica. Nós temos uma linha de produtos que vai favorecer você a cuidar melhor da saúde dos seus pés. Venha conhecer a Escola Jorge Martins Teresópolis conosco.
Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge Martins. A dica da Nutri de hoje é manteiga ou margarina? Com certeza a manteiga deve ser a sua opção de escolha. Por quê? A manteiga a gente sabe que a gordura base dela é a gordura saturada, uma gordura presente também nas carnes animais e que sim, a gente sabe que o excesso faz mal à saúde. Então, já fica aqui a dica, consuma pouca manteiga no seu dia. Já a margarina, ela é uma gordura derivada de vegetal. E a gente sabe que as gorduras vegetais, elas são líquidas à temperatura ambiente. Para que a margarina seja sólida, ela passa por um processo de esterificação ou hidrogenação. A hidrogenação é a formação de gordura trans, que tem um efeito pior do que o efeito da gordura saturada presente na manteiga. E a esterificação da gordura é muito nova, então por não saber, a gente continua indicando o uso da manteiga em pouca quantidade. Voltei com o último bloco do Papo com a Fê, que tá bom, né? A gente tá aqui hoje tirando várias dúvidas sobre alimentação, a gente já falou sobre emagrecimento. Eu parei o segundo bloco falando de sono, né, doutora? As pessoas não acham que o sono faz tanta diferença na vida do ser humano, como na verdade faz. Nossa, demais, Fê, demais. Eu brinco que com meus pacientes que o sono é o momento onde a gente deita e carrega o nosso corpo na tomada, né? É a tomadinha pra gente recarregar a nossa bateria. E dormir é bom demais, né? E não dormir é um terror. Quem já passou por privação de sono sabe que isso é uma das piores torturas que o ser humano pode passar. Sim. E metabolicamente falando, é pior ainda, né? O povo acha que precisa acordar cedo para ir pra academia, que precisa dormir tarde porque precisa viver intensamente. Exato, aqui, né? Né? E tá se perdendo. Eu acho que se perde, porque a gente sabe que o corpo... eu ouvia muito a minha avó, um ditado de vó, que quando você é adolescente, você precisa dormir pra crescer, né? Mas é durante a noite que a gente cresce. Mas mesmo. a gente pode ter parado de crescer, mas a gente sim. repõe algumas outras coisas que são importantes no corpo, Exatamente. Dormindo, né? Nossa, com certeza. É onde a gente faz um jejum, pelo menos de 7, 8 horas, e nesse momento, né, os hormônios contrarreguladores da insulina, que é o hormônio que não atua quando a gente... que atua quando a gente está em jejum, né? Porque durante o dia, com as refeições, a gente não consegue com que esses hormônios atuem. E aí eles fazem uma limpeza, uma varredura necessária, né? Sim. E já tem estudos que mostram que basta uma noite de sono mal dormida para o impacto negativo do metabolismo da glicose no teu corpo durante aquele dia. Então, assim... alguns estudos com pacientes com aquele sensor de monitor contínuo de glicose, eles conseguem observar que em uma noite boa de sono, o teu metabolismo da glicose funciona perfeito. Agora, quando você dorme mal, você tem uma tendência metabólica a pré-diabetes, né? Você já metaboliza aquele açúcar com muito mais dificuldade. Leva o dia muito mais difícil, eu digo energeticamente falando, assim, sabe? Sim. E aí as pessoas introduzem energético, café, para poder aguentar o dia. Mas às vezes só uma simples noite de sono. E aí foi muito bom você ter falado isso, porque o café, a meia-vida do café dura 6 horas. Ou seja, a xícara de café que você tomou hoje, né, às 6 horas da manhã, então às
Depois de 6 horas, 6, 7, 12 8, horas. 9, 10, 11, isso aí. Olha, eu contei. Acontece, gente, Olha, olha. não sou da todo matemática. mundo, poxa vida. Às 12 horas, então, vamos lá, de 6 meio-dia, você vai ter metade dele atuando. Sim. Beleza, meio-dia, metade dele atuando até chegar mais tarde, tá ok. Só que a gente bebe o nosso cafezinho que horas, Fê? Depois A do gente almoço, toma depois do almoço 4, 5, 6. Eu me limitei a 6 horas da tarde. Então, e eu achava que... Porque realmente existem umas pessoas que, geneticamente falando, metabolizam melhor a cafeína que outras, tá? Eu achava que eu era desse grupo. Até que eu comecei a ter um sono mais leve, um sono agitado. Eu falei, cara, vou parar com esse café por volta das 3, das 4. Vou tomar ali no máximo. Almocei, dei ali 1 horinha, tomei o meu último Ficou por volta de ótimo. 1 hora. Não, é outro sono. É outro sono. E eu que achava que dormia bem à base de café. Então, ele tem influência. A parcela da população que não é afetada pelo café é mínima. Então, Eu assim, tô nessa. provavelmente a galera se afeta sim, né? Não que o café seja um vilão, o café não é, né? Ele tem antioxidantes maravilhosos, mas o horário dele importa. Sim. Eu vou te falar, tô te falando porque eu sou uma dessas, Da da parcela pequena de pessoas, porque eu tenho feito uso de melatonina para dormir. Não sei se a cabeça tá também muito agitada, então a gente junta tudo isso, né, para poder dormir tranquila. Sim. E eu tomo o café das 18 horas, isso é fato. É dentro Mas da minha rotina. Se eu paro de tomar café mais cedo, eu tomo depois do almoço, eu já sinto uma preguiça, uma calma, uma lentidão no meu dia que me incomoda. Sim. Sabe? Porque eu sou uma pessoa ligada na tomada. Mas cada um com seu cada um. Eu também nunca fiz testes, não fiz nada disso. lógico. Mas às vezes a gente talvez trocando uma alimentação, fazendo alguma reposição. E, por exemplo, às vezes você, tirando esse café tarde, você não precisasse da melatonina, Talvez. né? Sim. Então, é tudo uma questão É dentro da tua rotina, né? A de gente ajuste. precisa. E uma taurina, às vezes, porque, por exemplo, o energético é terrível, mas a taurina, que é um aminoácido, né? Existem já encapsuladinhos, ele te dá essa função de alerta sem interferência da cafeína Sim. no sono. Inclusive, ela pode até melhorar o sono, porque a taurina, ela melhora o foco em questão, né? Então, se você tomar ela à noite, pode ser que provavelmente ela vai te melhorar no foco do sono. Ela pode ser um coadjuvante para você nesse momento da tarde, né? Você toma uma cápsulazinha de taurina, você não precisaria, talvez, do café, precisasse, e nem da melatonina. Vocês viram que a gente também debate aqui as nossas rotinas, a nossa vida. Porque é importante mostrar, Fê, que todo mundo é um ser humano comum, né? Isso, todo com mundo certeza. acerta, todo mundo erra. E essa preocupação toda em fazer um programa inteiro conversando com você é justamente porque eu sinto tantas dúvidas, eu sinto tantas preocupações, sabe? Quando a gente fala de saúde, de menopausa, de diabetes, né? As pessoas, pressão alta, isso tudo tá ligado à sua alimentação, ao que você tá fazendo com o seu corpo todo dia, né? Se a gente pode levar para vocês de casa o quanto antes, a quantidade de informação verdadeira que vai ajudar a rotina, é isso que a gente quer, né? Exatamente. Porque a gente sabe que as pessoas, às vezes, têm alguns preconceitos, algumas limitações, e que é tão simples. Às vezes é fácil de arrumar, é fácil de resolver, e você só tá botando ali mais um bloqueio para ter A gente faz, eu digo que é um mini drama, né? A gente vive vários mini dramas. Sim. São dificuldades que a gente cria, e que depois que a gente vence aquela barreira, a resolução é fácil. Por que eu demorei a fazer isso? Sim, sim. Né? Eu acho que é um medo, porque a sociedade realmente botou limites em algumas situações. Você tem isso, você fica doente, você tem isso, você não pode fazer mais aquilo. E não, a gente sabe que até o diabético pode comer um docinho Com certeza. e tá tudo bem. Com certeza. Né? Exatamente. Vamos falar dessas doenças da alimentação? Vamos. Do vício que as pessoas tiveram a vida toda de reeducação, de dietas, ou de abusos de alimentos que fizeram. Quais são as doenças que você mais pega no consultório, Fê?
Bom, as comorbidades relacionadas à obesidade, né? Então a gente vê, você falou assim, esse vício de fazer dietas, toda vez que você emagrece e reganha o peso e tem que voltar a reemagrecer, né? Você piora o teu metabolismo. Então é muito mais fácil você emagrecer num primeiro contexto do que você, depois de recuperado, tentar fazer a mesma rota para voltar àquele peso emagrecido, né? Então a gente já pode falar que se piora o metabolismo, você tem uma piora geral no teu sistema de saúde, né? E para fazer dieta, às vezes eu ouvi muito isso também. Por que eu tenho que fazer exame para fazer dieta? Para fazer uma reeducação? Justamente para a gente entender, lembra que no segundo bloco eu falei do platô, né? Que é aquela fase 3 do emagrecimento, que a fome oculta, a desnutrição ou subnutrição, faz com que faltem nutrientes, né, no teu metabolismo para fazer a tua máquina funcionar, queimar gordura. Então, se falta selênio, se falta zinco, se falta ferro, não vai funcionar. Você pode fazer tudo certinho, mas não vai funcionar porque as enzimas estão hipofuncionantes. E a gente só descobre isso no exame. Via exame de sangue. Outra coisa, sensibilidade insulínica. Né? Se você tem uma resistência insulínica ou piora da sensibilidade insulínica, você tem uma hipersecreção desse hormônio, da insulina, e é muito difícil emagrecer com ela alta, né? Então a gente precisa modular esse hormônio para fazer com que isso ocorra. Eu digo modular esse hormônio, mas o próprio estilo de vida faz isso, tá? A gente não precisa entrar com medicamentos, às vezes só o medicamento vai funcionar também. Junto do estilo de vida. O estilo de vida é primordial sempre. E outra análise importante também pra gente, com o exame de sangue, né, que é o exame bioquímico, é o estresse, né? Então a gente consegue analisar, por exemplo, um cortisol. Que é o que todo mundo vive hoje. Que é o que né? todo mundo vive hoje. E que está também associado a essa piora da resistência insulínica, aumento de gordura na região visceral, né? E aumento da prevalência dessas comorbidades. O que é isso? Dessas doenças associadas ao ganho de peso. Pressão alta, né? Diabetes, doenças cardiovasculares, porque aí a gente também associa uma má alimentação à formação da placa de ateroma, né? Então tem o infarto agudo do miocárdio, a gente tem várias outras doenças associadas ao coração relacionadas a essa hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol no sangue. Então, assim, o estilo de vida... a gente pode direcionar, né, uma alimentação ruim, um sedentarismo a praticamente todas, né, doenças crônicas e as maiores causas de morte da atualidade, desde Alzheimer, a Parkinson, a diabetes, a resistência insulínica, a doenças cardíacas, todas essas estão associadas ao estilo de vida. A gente tem visto até muito pessoas que... famosos, né? Que lutavam muito porque eu sou gorda, mas eu sou feliz, né? Tipo Jojo Todinho, tem uma outra dançarina também. Como é que é o nome? Alguma coisa Carla, não é? Thaís Carla. E que elas entenderam que por uma qualidade de vida, por querer viver, por querer ver o filho crescer, fizeram uma bariátrica ou fizeram algum As outro duas fizeram bariátrica. procedimento para ter uma qualidade de vida. E hoje elas conseguem ver. Eu acho que é muito um culto desnecessário. Porque a pessoa mais gordinha, ela pode ter saúde? Claro que ela pode ter saúde. Às vezes foi o que a gente falou no outro bloco, né? É o biotipo da pessoa. A gente não pode se comparar ou ficar olhando o tempo todo a pessoa super magra se você nunca foi super magra. Até porque o super magro pode estar doente também, né? Tem isso. A gente vê famosos. Eu gosto de falar muito de famosos, porque a gente sabe que o pessoal de casa vê, né? A gente vê, né, na internet. Tem aquela Maiara, de uma dupla sertaneja, que fez uso de canetinhas. Todo mundo disse que fez lipo, fez isso, fez aquilo. Mas você vê que ela teve um período com uma cara muito de doente, uma fisionomia doente, nesse processo todo de emagrecimento, e hoje ela tá linda. Então, eu acho que vai do que você pode, do seu limite, do seu corpo, né, Fê? Exato. Porque às vezes você quer ficar muito magra, mas você não fica bem muito magra. Ou você vai ficar com aspecto de doente, né? Ou você é mais cheinha,
é legal e acabou, é a tua natureza. A gente tem que ser feliz do jeito que a gente é e com qualidade de vida, com saúde. E tem aquilo também, eu tenho mulheres que às vezes a balança da bioimpedância fala assim, olha, precisa emagrecer ali 10 quilos. Mas ela fala, nossa, eu quero só 3, porque... Tô tão feliz. Não, porque senão, ainda mais mulher questão estética, né? Vai derreter a minha cara, vai aparecer muita ruga, Sim. eu não quero. Sim. Falei, não, tá tudo bem, se os exames estão direitinhos e a gente acompanha com exames de rotina e tá tudo certo, perfeito, a gente chega no ponto que você quer. Aí é o ponto estético associado à saúde, sempre. Mas o que vai direcionar essa conduta são os exames. A gente precisa cuidar do que tá dentro. Cuidar né? sempre do que tá dentro. E é importante falar que esse vai e vem, esse emagrecimento, esse efeito sanfona, não faz bem, não faz mal só pra pele, né? As pessoas ficam, porque eu tô flácida, eu tô com estria. Isso tudo até pra mim é um pouco superficial. Isso é a casca da laranja, né? Sabe? É sinal de que não tá bom, porque se você tivesse bom lá dentro, tua pele tava firme, tava entendendo o teu metabolismo, né? As pessoas ficam naquele efeito sanfona, né? De engorda e emagrece. E muitas vezes não entendem que, eu tô flácida. Tá flácida porque lá dentro já não tá bom, né? Não, sim. O corpo, ele expõe e a pele acaba sendo o resultado dessa falta de nutrientes ou inflamação, né? Sim. A acne, o melasma, a própria celulite, né? Então ela vai resultar nisso. A pele vai dando sinais, né? As pessoas não conseguem visualizar que esse efeito sanfona faz muito mal e que cria uma possibilidade ou uma entrada para várias doenças sérias, graves, né? Muitas. E eu falo que a gente morre pela boca, né? E que o estilo de vida não é uma escolha. A gente precisa, se a gente tem como valor viver, né? E ver os nossos filhos crescer e curtir os nossos netos, a gente precisa priorizar a saúde e cuidar desse estilo de vida. Não é uma escolha, né? Sim. É uma obrigação. Por isso que eu falo que a minha prática de atividade física é o meu inegociável. Né? A gente tem que ter os nossos inegociáveis. E, então você ama? Não, eu não amo. Eu não vou treinar feliz, né? Eu não acordo nesse frio falando, tô vou pegar doida. peso. Não vou, entende? Mas eu preciso. Sim. Eu sei que é necessário. Eu acho que temos tantas necessidades de fazer coisas que não amamos. Por que não, então, incluir uma que pelo menos faz muito bem para a saúde, né? E que complementa. Eu acho que a gente termina o programa falando a mesma frase do início do programa. Começa, faz bem feito o que você pode, sabe? Começa pela alimentação saudável, né? Que tá aí na bancada do hortifruti, né? Pronto para você. Você consegue fazer vários alimentos, várias coisas gostosas. Tempera, inventa, busca receita. Na página mesmo da doutora Fernanda tem várias receitas deliciosas e a gente consegue viver com qualidade, né? Depois a gente pensa no passo 2, que é o emagrecimento, ou alguma perda de peso que seja pequena ou que seja grande, mas depois que você já começou, né? Depois a gente pensa numa possível suplementação, mas o básico, né, precisa estar sendo bem feito. Bem feito, né? Obrigada, viu, Fê? Eu que agradeço. Sempre um prazer ter você aqui. Sei que vai ter várias perguntas, então vocês podem mandar para o perfil da doutora Fernanda, que está aqui embaixo no rodapé da página, em toda a entrevista. Pode mandar para o meu Instagram também, pode mandar para o Diário, que a gente no próximo papo com a doutora Fernanda, a gente pergunta, tá? Obrigada por você ficar aí com a gente. Toda semana um novo papo com a Fê para vocês, viu? Só mandar que eu falo o que vocês estão querendo que eu converse. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Até semana que vem. Venha conhecer a Escola Jorge Martins Teresópolis conosco.
Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge Martins. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha. Uma dica importante para você que faz atividade física ou pretende melhorar a sua performance. O TCM com cafeína, ele é um suplemento que ajuda na parte esportiva e principalmente no seu desempenho. Então, se você já tem o hábito ou já tomou a cafeína, esse processo de suplementação que é diferenciado aqui. Essa cápsula ele contém micro pellets. O que significa isso? Essa cafeína vai sendo liberada gradativamente. Aquela cafeína que você toma em pó ou na forma de cápsula comum, você tem uma absorção imediata e tem um efeito muito rápido e depois elimina. Essa cafeína com TCM você consegue microencapsulada a liberação prolongada. Então ao longo do dia você tem os efeitos benéficos dela, de ficar mais atento, ficar mais alerta, te dar mais disposição. Então quem não tem problema com cafeína pode consumir o TCM na cápsula oleosa, que vai ter um benefício melhor. Então é extremamente indicado, principalmente para você que faz uma caminhada ou faz uma atividade física 3 vezes por semana, pode ser aquele atleta que faz 3 vezes todos os dias, então não tem contraindicação. A única contraindicação dele é só para pacientes que são alérgicos, principalmente à cafeína. Então não pode ser utilizado. Mas o benefício dele é muito mais seguro e melhor em relação ao pó ou à cápsula comum da cafeína. Então aqui na Dermafarm você encontra o TCM com cafeína na cápsula oleosa com liberação prolongada. A Dermafarm fica aqui na Galeria Teresópolis, na loja 34. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. A dica da Nutri hoje é explicar para vocês os 3 tipos de whey protein. Existe o whey isolado, hidrolisado e concentrado. O whey isolado contém isoladamente a proteína do soro do leite, que é o whey protein. Já a proteína hidrolisada tem essa mesma proteína do soro do leite, só que de forma hidrolisada, ou em forma de peptídeos ou aminoácidos. Então, é só o whey protein que tem nele também. Já o whey concentrado contém, além da proteína do soro do leite, que é o whey protein, também a caseína, que é uma proteína do leite que tem um caráter um pouco inflamatório, além de permitir também a presença da lactose. Então, a proteína concentrada costuma ter um custo mais barato, porém, ela não é só o whey protein, só a proteína do soro do leite. Ela também tem demais proteínas, diferente das outras. É extremamente importante saber fazer a leitura do rótulo para a gente entender a composição desse whey protein e se ele está se referindo a um whey isolado, hidrolisado ou concentrado. Ainda mais para saber se esse tipo de whey é para o teu objetivo. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannone, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar.
Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, Loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados. Remax Village, máximo serviço ao cliente, inspirando vidas.